Olá, turma. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Conforme nossa programação, eu postei aí no nosso Classroom, semana passada, os últimos movimentos da disciplina de História do Brasil no curso de Ciências Sociais. Hoje, dia 21, ficou ali encaminhada uma aula assíncrona, que é essa que estou aqui iniciando a gravação e que depois, em outro momento, vocês poderão assistir. Espero eu que assistam antes de sexta, dia 23, daqui 2 dias. Nós estaremos fazendo uma última aula em sala, falando sobre fazendo uma análise sobre os 30 anos da Constituição do Brasil. Um texto que eu já tanto coloquei no Classroom como no grupo de vocês, Entre Avanços e Ameaças à Democracia Brasileira, uma reflexão, uma análise geral dos 30 anos de Constituição do Brasil de 88, um texto que foi publicado em 2018. Na sexta-feira nós vamos fazer uma apresentação básica desse texto e vamos concluir a disciplina assistindo um documentário, do qual também eu já listei no Classroom, que é o Democracia em Vestigem, que faz, em outras linhas, uma análise paralela ou parecida e paralela com que o texto que eu acabei de falar para vocês também faz. Então, o que eu estou fazendo essa abertura aqui para recapitular alguns tópicos que nós já falamos em sala. Esse texto que nós vamos ler na sexta, ele pertence a um jurista chamado Erickson Meistein Skorsin. Então vocês vão gostar do texto. Ele faz uma reflexão dos 30 anos da Constituição brasileira, da nossa última Constituição, e a gente vai fechar assistindo o documentário que faz a mesma coisa. Então, compreendido isso, o que eu vou fazer hoje nessa aula? Apenas uma síntese reflexiva dos últimos anos da ditadura militar. A última aula, como vocês viram, nós fizemos um esforço de analisar algumas versões e controvérsias do regime ou ditadura militar de 1964 a 1985. Em uma única aula a gente conseguiu ali desenvolver em linhas gerais, especialmente pela ideia de linha do tempo. Isso foi conduzido ali à direita da lousa e a gente foi analisando alguns pontos do texto. Então, o que eu queria hoje? Fazer uma breve reflexão dos últimos anos da ditadura, alguns episódios, alguns fatos marcantes que precisam ser compreendidos aí na leitura, inclusive a leitura que vai rememorar aí os 30 anos da Constituição, do qual eu expliquei no início. Eu fiz algumas anotações aqui em ordem cronológica para que vocês possam até fomentar mais a leitura sobre esses assuntos. Eu vou projetar aqui para que vocês possam acompanhar. Pronto. O objetivo é a gente entender o movimento das diretas já a partir desses últimos episódios do regime ou da ditadura militar. A primeira coisa que eu coloquei aí, vocês estão vendo, é o AI-5. Foi um ato institucional do qual nós falamos na última aula, que caçava todas as liberdades políticas individuais do povo brasileiro. Isso aconteceu em 1968. Então vocês podem ver a data aí, 31 de dezembro de 1978, o AI-5 acaba. E os jornais do Brasil, se você pesquisar, você vai ver lá alguns detalhes, né? À meia-noite, o AI-5 inexiste, acaba, extingue, enfim. Isso significava aquilo que o governo militar estava sinalizando já na transição no último governo do Figueiredo, uma abertura lenta, gradual para a democracia. Isso significava recompor alguns quadros dessa democracia ou desse Estado democrático de direito que até então
o povo brasileiro não vivia. Então, passados esses 10 anos, o AI-5 foi extinto e todas as liberdades políticas individuais agora estão no plano novamente da vida social. Olha só que interessante, pouco menos de um ano depois, em 15 de agosto, o Figueiredo sancionou a lei da anistia, o João Figueiredo, para todos que cometeram crimes. Então, o que eu ressaltei lá do parágrafo dessa lei que o Congresso aprovou? Que é basicamente a contradição, né? A ideia de anistia, de um perdão, vamos colocar assim, que o governo, que agora estava se preparando para mudar, deveria administrar. A contradição é a seguinte, é que a lei excluía os condenados por atentados terroristas e assassinatos. Sobre estes nada ela falava, ou seja, eram considerados ainda passíveis de prisão e de processo, né, vamos colocar assim, jurídico, penal. E o pior, no próprio texto do artigo 1º da lei, ela também favorecia os militares responsáveis pelas práticas de tortura. Então, basicamente, se nós pudéssemos interpretar, são medidas. Enquanto a lei é omissa em falar daqueles que cometeram algum crime contra o governo brasileiro, e essas pessoas eram líderes ou partidários, né, de guerrilhas e de movimentos de esquerda, de luta armada e tudo mais, se manifestavam por meio da violência contra o Estado de ditadura. Nada sobre eles é dito, significa que eles estão ocultos na lei, mas em compensação, aqueles os quais eles mais sofriam, sobre quem eles mais sofriam, que eram os próprios militares da linha dura aí, né, os organismos, os aparelhos que o Estado usava para perseguir, torturar e matar, para eles havia então anistia. Nada que eles fizeram deveria ser investigado. Então esse é um detalhe que deve ser colocado aqui. 2 anos depois, então, em 1980, é permitido também a volta do pluripartidarismo. Vocês devem lembrar que na aula da semana passada, assim que foi instaurado o AI-1, foi estabelecido apenas 2 partidos, né? O partido do próprio governo e um outro partido, uma espécie de fantoche do governo, que era o MDB, dentro da arena, né, política, e isso suprimia então toda a expressão plural de opinião partidária, político-partidária da vida brasileira. Então, em 1980, alguns partidos voltam, outros são criados, no caso do PT, nasce em 1980, e aí você percebe que esse movimento já é na relação da formação, da reformação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Em 15 de novembro de 1982, ocorre, então, olha só, gente, que dado interessante, as eleições gerais nos estados brasileiros. Mais de 60 milhões de brasileiros vão às urnas para eleger seus representantes. Estão aí deputados, senadores, prefeitos, governadores, e isso trouxe aquela polvorosa, né, aquela efervescência, uma satisfação de que em breve o Brasil estaria também elegendo o presidente da República. Mas o que vem a seguir, a partir dessa descentralização, do qual o Brasil nos últimos 15 anos estava refém, aí 15 anos não, quase 18 anos, né? 18 anos de 64 para 82, de que os governadores eram todos eleitos indiretamente pelo governo militar, e a partir de então havia essa expectativa de que os governadores então representariam essa descentralização do poder e autonomia para os estados, um tema recorrente, né, na nossa história do Brasil,
E aqui nós temos o que acontece logo depois. O Brasil entra, a partir de 1979, há uma grande alta no preço do petróleo, uma crise econômica atinge profundamente a América Latina e o Brasil é profundamente afetado. Então, essa aparente vitória para o povo brasileiro nos estados locais, de manifestarem a seu voto direto para os seus representantes locais, é profundamente abafada pela crise econômica, pela grande recessão que o Brasil entraria a partir de então. Ok, então, dentro desse hiato aí de 82 para 84, entendam que o Brasil está passando por crise econômica de maneira bem geral. O movimento de direta já surge em março de 83 e ele vai até 84, vamos colocar assim, e até abril de 84. O que significa aqui o movimento de direta já? Todos aqueles políticos, as grandes figuras proeminentes da classe política brasileira que outrora, ou alinhadas ou não ao governo militar, governadores dos estados, agora nós estamos falando de governadores já eleitos pelo povo, a classe média brasileira, que lá em 1964 representava, por assim dizer, parte do golpe civil-militar, agora, e a própria grande imprensa compra esse pacote, vamos colocar assim, essa ideia de mobilização nacional de um movimento em que chamado na história de direta já, para que o povo brasileiro agora pudesse eleger o seu próximo presidente da República. Lembrando que o mandato do presidente Figueiredo está, então, já terminando, e já deveria haver, então, algum tipo de solução para o modo da escolha do próximo presidente da República. Porém, um dos maiores baques da história do Brasil, história política do Brasil, aconteceu no dia 24 de abril de 1984, quando a emenda que fora proposta por um deputado chamado Dante de Oliveira, inclusive ainda hoje ela é conhecida como a emenda Dante de Oliveira, foi rejeitada na Câmara depois de grande clamor, porque é importante dizer que esse movimento de direta já foram meses e meses a fio, pessoal. Esses políticos rodando o país, eram comícios quase todos os dias, eram movimentos nas ruas de milhares de pessoas clamando, buscando por uma participação cidadã mais direta na escolha do presidente do Brasil. Então havia toda uma expectativa que essa emenda ia ser aprovada, mas vejam só como que funciona as coisas ali na Câmara. Por apenas 22 votos, os deputados rejeitaram a proposta de emenda à Constituição, porque essa Constituição, deve-se ressaltar, é a última Constituição promulgada pelos militares em 1967, lembram disso? Então, para que houvesse alguma mudança a tempo do término do mandato do presidente Figueiredo, deveria haver imediatamente uma emenda à Constituição que permitia, então, que o povo participasse. E vejam só como os representantes do povo eleito em 82, vamos colocar aqui os deputados e senadores, reagiram a isso. Não é mais uma espécie de dois pesos e duas medidas, à medida que essas pessoas são eleitas pelo povo em seus locais, em suas regiões, eles vão para lá. É bem verdade que a grande maioria, 298 votos, né, era favorável à emenda. Só que a minha crítica aqui em relação a mais de 100 que não apareceram, que faltaram essa votação. E aí, por apenas 22 pessoas, deputados, a emenda foi rejeitada. Ou seja, as eleições diretas não ocorreriam mais. Teríamos, mais uma vez, eleições indiretas no Congresso em 1985. Só que o clima de insatisfação era geral, era notório, né? A insatisfação do povo e da classe política favorável agora a um novo personagem, não tão novo assim, né? Está presente ali desde os primeiros anos da década de 60 na vida pública nacional, que é o Tancredo Neves.
representava então uma pessoa fora desse espectro do partido, do partido militar, vamos colocar assim, da posição do governo militar, que era o Paulo Maluf, o principal candidato, e o Figueiredo não estava fazendo muita campanha para ele, não, essa é a verdade, a ponto de que ele chegou a dizer que, da parte dos militares, não haveria nenhum tipo de problema se o Tancredo Neves assumisse a presidência nessa eleição. E foi o que aconteceu em 15 de janeiro de 1985. O Tancredo, tendo erro aqui no português, o Tancredo é eleito juntamente com Sarney, vence as eleições de maneira acachapante, né? Pouquíssimos votos o Maluf recebeu, em torno de 60 na Câmara, e mais de 400 votos para a chapa do Tancredo Neves. Porém, meus amigos, o que acontece? Ele tem um discurso ainda no dia 15 de janeiro, mas no dia 14 de março, na véspera da posse, a posse seria em 15 de março, Tancredo Neves é internado urgentemente com problemas intestinais, enfim, e há inclusive uma grande controvérsia ainda hoje sendo levantada sobre o modo como se procederam as operações, as sucessivas operações, as quais pode ter acontecido um erro médico. O fato é que, diante daquele quadro de expectativa e de tensão política, porque o governo não era muito a favor daquela linha mais dura do governo militar, assim como aconteceu lá com o Jango, né, de o Sarney não poder assumir, vamos colocar assim. Aquela coisa de que qualquer semelhança é mera coincidência. Acontece que o Sarney, ele assume isso, o Congresso não abre mão dessa formalidade, enquanto o Tancredo Neves está entre a vida e a morte no hospital. Ele assume, lendo inclusive o discurso do Tancredo Neves no dia 15, ele toma posse, e o Tancredo Neves luta pela sua vida até que em 21 de abril de 85 falece. Então, se vocês pesquisarem as imagens na internet, você vai ver, foi um fato interessante, imprevisto, inusitado para a história do Brasil. Eu me lembro bem, eu tinha uns 6 anos de idade, me lembro de ver minha mãe chorando, ver as pessoas chorando na rua, porque foi um movimento de comoção nacional a morte do Tancredo, aliada a uma música que tocava muito, porque ele gostava, né? Coração de Estudante, de Milton Nascimento. Então são coisas, memórias aqui acerca desse ano fatídico de 85, em que perdemos Tancredo Neves. Então, em 10 de maio de 85, curiosamente, 2 meses apenas depois do Sarney assumir, ele cumpre a promessa, né, aquilo que ele havia prometido a Tancredo Neves, de levar ao Congresso as emendas que pudessem afetar diretamente aí as leis da ditadura. Foram várias emendas, nós precisaríamos de um tempo aqui para falar, mas isso que é chamado de um emendão de José Sarney. Todas foram aprovadas, mas em linhas gerais eu coloquei aqui: eu extingui o colégio eleitoral, que formalizava a eleição direta dos generais, presidente da ditadura, restabeleceu as eleições diretas para presidentes e para todos os cargos eletivos. Então foi uma promessa cumprida, e aí, como não havia agora, como o José Sarney deveria cumprir seu mandato de 5 anos, não havia mais sentido de buscar uma emenda para diretas já, senão aquilo que a gente, curiosamente, na última aula falou: sempre quando um regime termina e outro inicia, imediatamente vem o sentimento e a razão de produção de uma nova Constituição. Então foi isso que aconteceu logo a seguir. Ao invés de vermos aí um movimento de diretas, já que não tinha sentido nenhum isso acontecer, porque os presidentes agora que assumiram indiretamente já eram presidentes civis, o que havia então era um grande consenso nacional, e aí é formada a Assembleia Constituinte para escrever em 1 ano e meio a Constituição chamada Constituição Cidadã.
Constituição de 88 é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e cidadãos do nosso país. Então, pessoal, o que eu fiz agora aqui nesses minutinhos aqui dessa aula? Eu, particularmente, não demoro muito nessas aulas assíncronas, porque não tem muita noção de movimento, né? De que eu estou sincronicamente, ao mesmo tempo, vendo vocês, ouvindo vocês, aquele movimento normal de uma sala de aula. Eu costumo dar aulas bem breves e o objetivo era esse mesmo, era mostrar alguns tópicos acerca das diretas já, ou dos últimos anos da ditadura militar, até chegar ao movimento de diretas já. Eu fui até além, né? Fui até a Constituição de 88. O objetivo é que vocês, a partir disso, sejam estimulados a ler sobre o assunto, mas eu coloquei na postagem da semana passada um documentário de 45 minutos, se eu não me engano, eu só confirmar aqui, de 46 minutos, chamado Direta Já, O Grito nas Ruas, é do Senado. Eu gostaria muito que vocês assistissem aí após esse meu vídeo, esse documentário de 46 minutos que expande um pouco mais esses tópicos que eu acabei de passar aqui. Tudo bem? E aí a gente se encontra na sexta-feira para debater o outro texto que eu falei no início da aula e assistir um outro documentário, Democracia em Vestígio. Gostaria de lembrar que o trabalho de complemento da segunda nota já foi inserido naquela sexta-feira. Portanto, a entrega é impreterivelmente segunda-feira, pessoal. Então, observem aí os mesmos grupos. Não está nada muito difícil, não precisa se preocupar com a apresentação. É produzir, responder, assistir a CPMI lá da Reforma Agrária e responder o que está sendo pedido. Tá bom? Está aí no Classroom. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica breve aqui, da qual eu já expliquei. E a gente se vê na sexta-feira. Um grande abraço para vocês, hein? Até lá.